Olá galera, bom dia, tudo bem? Como vocês estão? Como vocês estão reagindo aí à questão do coronavírus, né? É uma situação muito preocupante, não é mais nenhum alarme, né? De fato é algo que já está instaurado no nosso país. Então nós temos que tomar muito cuidado aí, pensar não só em si, né? Mas pensar também no próximo, principalmente aos nossos familiares, as pessoas que estão à nossa volta aí, que possam fazer parte do grupo de risco. Né? Então tome muito cuidado com a questão de idosos e pessoas que já têm doenças pré-existentes que fazem parte do grupo de risco. Tá? Gostaria de passar algumas orientações antes de começarmos a nossa aula. Tá? A faculdade já nesta quarta-feira estará normalizado a questão de atendimento ao aluno na secretaria e na fidelização, ok? Então vocês podem estar, se houver uma necessidade extrema de ir na unidade para conversar relacionado a algo à secretaria e fidelização, tá? Alguns coordenadores também estão voltando os seus atendimentos, como posso dizer para vocês, não nos mesmos dias, mas através de um plantão para que possam estar realizando os atendimentos aos alunos que efetivamente têm necessidade de atendimento. Tá? Muitas coisas nós, como coordenadores, estamos fazendo via WhatsApp, via e-mail, enfim, criando uma dinâmica para que não deixe vocês sem atendimento de hipótese alguma. Tá? Eu, particularmente, dos meus cursos que eu sou coordenador, eu faço parte do grupo de risco. Né? Eu tenho diabetes, então eu não posso estar na instituição neste momento. Assim que for liberado, que normalizar, que tiver uma curva de declínio em relação ao número de pessoas contagiadas pela doença, né? Então eu estarei fazendo meu atendimento. Mais especificamente até o professor Felipe, que é do grupo de vocês, do grupo da gastronomia. Eu peço que a Alice possa manter contato com ele e verificar qual dia que ele vai estar atendendo, a partir dessa semana ou da próxima semana, tá? As nossas aulas iriam retornar no dia 23, porém por uma medida da companhia, pensando na responsabilidade social e no cenário que nós estamos, a companhia tomou a seguinte decisão de retornar às aulas no dia 30 de março. Tá? Então isso significa que dia 30 de março possivelmente estaremos retornando, que é numa segunda-feira, no qual teremos até o nosso encontro. Porém, como vocês já sabem, toda e qualquer modificação, qualquer alteração que venha a ter, estaremos informando vocês. Tá? Outro detalhe que eu gostaria de salientar, por exemplo, a minha disciplina é uma disciplina NI, então eu peço a gentileza que todos vocês possam estar acessando a disciplina, né, para realizar as atividades de pré-aula e pós-aulas que estão lá, assistir às aulas que já estão lá colocadas, porém, relacionado aos nossos encontros presenciais, eu estou fazendo o quê? Essa gravação do material que vamos estar discutindo em conjunto, para que vocês possam ter a mesma percepção, a mesma sensação e a mesma liberdade de como estamos dentro de uma sala de aula, ok? Deixo aberto o meu canal de WhatsApp via representante de classe, também pelo portal vocês conseguem mandar mensagem, inclusive acho que até a Zuleika me mandou uma mensagem essa semana, acabei conseguindo verificar hoje, já respondi para a Zuleika também. Até ela me perguntou em questão da pontuação, se está certo ou errado, o que ela fez lá na atividade. E aí respondendo a isso, Zuleika, que serve para todos os colegas, vocês vão conseguir observar lá se vocês acertaram ou não, conforme vai subindo a pontuação de vocês. Então, se vocês observarem, a pontuação de vocês na minha disciplina já começou a subir, tanto pelas atividades que vocês fazem no AVA de vocês, quanto pela atividade, a primeira atividade que vocês fizeram comigo, que na realidade vocês fizeram, discutimos até 2 atividades em sala, e aí eu apliquei nesse momento agora uma régua apenas para todo mundo, que foi uma discussão, e nos próximos exercícios o resultado já é mais individual, né? Então, se eu der um exercício que vale 250 pontos, depende do desempenho do aluno para ele atingir esses 250 pontos ou não, ou quanto ele vai atingir, tá? Em relação ao calendário de provas, vamos aguardar um pouquinho aí qual vai ser o retorno que nós vamos ter, se esse calendário vai ser postergado, para quando vai ser postergado, porque nós não teremos cancelamento, nós não teremos prorrogação de aula, né? Então as aulas nós estamos cumprindo aí via portal de vocês, colocando as nossas aulas gravadas,
tem professor que está gravando só o áudio, tem professor que está fazendo inúmeras situações para que possa estar interagindo com vocês, tá? Outro detalhe, Desafio Nota Máxima de vocês também, não esqueçam de acessar a plataforma Desafio Nota Máxima, seja pelo PDA de vocês, o portal do aluno, ou através do www.desafionotamáxima.com.br, no qual vocês fazem o acesso, um login, CPF, a senha, o CPF, quem alterou a senha, utilizar a senha que colocou de alteração, para que possa estar cumprindo com as listas semanais e automaticamente, ao final de determinados períodos, vai subindo também na atividade transversal de vocês, tá ok? O ED do semestre também vocês já podem estar realizando ele, tá bom? Pessoal, então agora eu vou colocar para minha tela, né, para que a gente possa dar continuidade aí ao conteúdo, tá, sobre a administração aplicada à gastronomia, ok? Vamos lá, passar para a tela. Então, sequenciando, nós estamos aí com a administração aplicada à gastronomia, que é a nossa disciplina, tá? Qual é a pauta da aula, né, do dia 16 do 3? Continuar a sessão ponto 2, finalizando ela, iniciar e finalizar a sessão ponto 3, onde nós falamos de aspectos contratuais e atividade que vocês vão estar me entregando via e-mail, né, ressaltando meu e-mail aí, josé.amaro@anhanguera.com, e também via portal, que vocês podem me mandar pelo portal. Escolha a alternativa, tá? Ou vocês me mandam no portal, ou vocês me mandam por e-mail, tá? Por e-mail é mais rápido, que eu recebo, já vou imprimir, já vou conferir se o aluno acertou, o que o aluno errou, e aí depois eu vou lançando, e aí quando do nosso retorno, quem tiver alguma dúvida, eu vou estar entregando a atividade, e aí já corrigimos na hora, ok? Então vamos lá, sessão ponto 1, a unidade 1, sessão ponto 2, aí nós ainda voltando naquela questão da Revolução Industrial, né, onde também a gente não pode esquecer que nesse momento teve o surgimento das empresas, né? Lembrando que na aula anterior nós falamos muito aí da questão do desenvolvimento das indústrias através do carvão, né? Porque o carvão ele começou a ser um fator de gerador de energia para as máquinas e também começou a tracionar a questão do transporte, né? Então nós conseguimos ter essa visualização aí que nós conversamos em conjunto, né? Os economistas, eles também definem que empresa, né? A empresa, primeiro que não podemos esquecer que empresa é uma pessoa de caráter jurídico, tá? Não de caráter física, tá? A empresa é de caráter jurídico, portanto ela vai ter um CNPJ perante a Receita Federal, né? Nós, como pessoas físicas, temos o nosso CPF, que é o Cadastro de Pessoa Física. A pessoa jurídica ela vai ter o CNPJ, Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica. Os economistas definem que toda organização econômica, a empresa é toda organização econômica destinada à produção e circulação de bens e serviços, que se agrupam a fatores humanos e materiais vinculados por contratos através de sociedades, né, colaborando para um fim determinado. Também, galera, não podemos esquecer que uma empresa vamos dizer assim, uma instituição que faz determinadas atividades em prol da sociedade, ela também tem um CNPJ, tá? Ela tem uma obrigatoriedade de ser empresa para que ela possa estar, ao final de cada ano letivo, estar respondendo pelo seu imposto de renda, tá? Atualmente, a maioria dos trabalhadores hoje, olhando no Brasil, os grandes empregadores são as microempresas, tá? Então as microempresas, elas são os grandes empreendedores. Olhando para a questão da gastronomia, isso é muito relevante analisarmos isso, tá? Porque grande parte dos empreendedores, falando na área da gastronomia, eles são microempresas, tá? São pessoas que criam seus bares e seus restaurantes, que é um grande volume que nós temos, e essas pessoas são os grandes empregadores. Isso na gastronomia, como em qualquer outra área também, tá? Aí, legalmente, a microempresa é o empresário, ou seja, a pessoa jurídica, né, que ela é a equiparada, enfim, que a cada ano calendário, ela não pode ter uma receita superior a R$240 mil. Então, ou seja,
essa empresa ao longo de 12 meses, ela não pode faturar 241 mil reais. Ela só pode faturar no máximo até 240 mil reais bruto ao ano. Lembrando que faturamento não é lucro. Faturamento sempre é o resultado do que eu tive de despesas versus o que eu tive de venda, valor de venda, tá? E aí o resultado que vai dar entre esses dois, aí sim eu começo a falar que é lucro, tá? Aí eu começo a falar que é lucro. Fora disso não, tá? Então é faturamento bruto. É antes da gente verificar essa questão da despesa, tá? Considera-se uma empresa também de pequeno porte, né? Que aí o microempreendedor, né? O microempresário que nós tivemos, agora vamos falar do pequeno porte, que é um pouco acima da microempresa. É uma pessoa jurídica, né? Que ela pode ter uma receita superior a 240 mil reais, porém não pode ultrapassar 2 milhões e 400 mil reais, tá? E as médias empresas e grandes empresas, elas variam de acordo com o seu faturamento acima dos demais descritos. Então, a média e grande empresa, ela está equiparada a quem fatura superior a 2 milhões e 400 mil reais ao ano, tá? Então, esses números de faturamento é importante vocês terem na cabeça, porque é o que eu sempre estimulo vocês, né? Vocês estão no curso de gastronomia e que vocês tenham uma grande tendência de criar o próprio negócio de vocês, né? E eu creio nisso, eu tenho certeza que vai sair grandes empresários aí desse grupo e vocês têm que ter essa relação. O que muda aí geralmente de uma empresa para outra em questão não só do faturamento é o detalhe de impostos, né? Então os impostos vão incidir de uma forma diferente para a microempresa, para o pequeno porte, as médias e a grande. Também não podemos deixar de destacar a MEI também, né? As empresas individuais, tá ok? Que tem uma outra característica. Aí, a questão do Simples Nacional, que aí nós estamos falando de impostos, né? Que foi instituído em 2006 através do Decreto-Lei 123/2006. Ele unifica toda a arrecadação de tributos e contribuições das microempresas e empresas de pequeno porte e o Simples Nacional. Então ele dá uma faixa de faturamento, né? Nessa faixa de faturamento ele dá a alíquota, né, que o empreendedor vai ter que recolher de impostos e aí um valor base até de dedução também, que eu não vou entrar nesse mérito aí porque é uma conta muito específica, aí a gente ter uma oportunidade possa até entrar nessa conta específica para vocês entenderem. Mas isso hoje nós temos programas, né? Vocês como empreendedores, vocês podem buscar programas também gratuitos, que é onde você consegue fazer todo esse alinhamento de uma previsibilidade de faturamento e ele consegue dizer para você qual faixa que você vai estar de alíquota, né? Então, exemplo, o empreendedor que estiver lá na quinta faixa, ele tem um faturamento anual de 1 milhão a 800 mil, de 1 milhão e 800 mil a 3 milhões e 600, onde ele tem uma alíquota aí de 14,30, né? E aí nós temos a participação, se a gente pegar aqui, ó, vamos pegar lá a primeira faixa, né? Nós estamos falando 4%. E aí nós temos uma abertura desses 4%, quantos por cento representa cada imposto, tá? Então, desses 4%, 5,5% é o IRPJ, o Imposto de Renda Pessoa Jurídica, né? 3,5% é do Imposto de Contribuição Social sobre Lucros. Depois o COFINS, depois o PIS/PASEP, o CPP e CMS. Então aí só para vocês terem uma ideia que esse 4%, né? Então aqui, ó, esses 4% é diluído através dessa gama aqui de impostos, tá? Se a gente pega aqui como exemplo, a terceira faixa, que é 9,5%, olha só aqui como que representa essa contribuição do empreendedor, tá ok? E aí, legal, nós falamos lá da estrutura da questão de micro, pequeno, do simples e tudo mais em relação à pessoa jurídica. E aí nós temos que pensar também como que é uma estrutura da empresa, né? Porque muitas vezes a gente olha uma empresa e não consegue ter ideia do que é esse organismo vivo, né? Sempre eu falo para vocês, a empresa ela é como um corpo humano. O corpo humano ela tem vários órgãos, né? Ela tem inúmeros órgãos, porém
nós temos alguns órgãos que são principais, e que se esses órgãos um ou outro falhar, o corpo humano não funciona bem e a gente vai ter algum problema. A mesma coisa a empresa. A empresa ela sempre vai ter alguns órgãos e esses órgãos, ela, como posso afirmar para vocês, em algum momento ela pode ser um fator prejudicial se esse órgão não estiver funcionando. Então vamos lá. As relações que se estabelecem entre pessoas formam o que se chama de estrutura organizacional, que determina os cargos ou postos que devem ser ocupados, bem como as funções a serem desempenhadas pelas pessoas. Ao definir o que se deve ocupar os cargos e quais são suas funções, as estruturas organizacionais estabelecem uma linha de autoridade dentro da empresa. Galera, lembrando, cargo e função são distintos, ok? Né? Geralmente, cargo é vou dar um exemplo. Cargo, cozinheiro. Qual é a função dele? Preparo, produção e por aí vai. Então, o cargo é o nome que eu levo e as funções é a atividade em si que eu exerço, ok? Então é muito importante isso, porque às vezes os colegas confundem funções com cargo, tá? Uma empresa de alimentos, por exemplo, conforme eu estou colocando aí no exemplo para vocês, ela pode ter um nível hierárquico de maneira bem comum, como diretor, gerente, chefe de cozinha, açougueiros, confeiteiros e auxiliares. Vocês vão observar que ao longo dessa aula tem alguns exemplos que eu trouxe para vocês de estrutura organizacional, tá? Então, cargo, cozinheiro, qual é a função dele? Pré-preparo, produção, distribuição, atendimento, limpeza e o pré-preparo final ou pós-preparo que podemos falar também. O estoquista, que é um cargo, ele tem a função de recebimento, separação, organização, contagem, limpeza, separação dos insumos também, né? O meio oficial, que é um cargo, ele é responsável pelo preparo de alimento, ordem na distribuição, preparo na reposição, ordem e limpeza na produção do pré-preparo. O garçom, que é o cargo também, ele tem a questão da função de ordem e abastecimento do salão, abastecimento de geladeiras, atendimento ao público, limpeza no salão, abastecimento e ordem no salão, atendimento ao público direto e a própria limpeza em si, né? Auxiliar de cozinha 1, né, que é um cargo, ele tem a função de pré-preparo, preparo da salada, sobremesa, distribuição, atendimento, limpeza e pré-preparo final. Auxiliar de cozinha 2, ele também é responsável com uma função de limpeza de salão, lavagem de utensílios, lavagem de panelas, lavagem de utensílios de salão e utensílios de distribuição. Então vejam bem, o que é importante aí, por isso que até eu volto aqui na minha câmera com vocês, nós temos essa diferenciação do que é o cargo e do que é a função, tá? Então, o meu cargo sempre é o que eu estou registrado na minha carteira, é o que está lá escrito no meu contrato de trabalho, e a função são as atribuições do meu cargo que eu vou estar executando, tá? Então, sempre é muito importante que vocês tenham isso distintos, tá? Porque vocês estão daqui 2 anos se formando e vocês vão ser gestores também. E por ser gestores, muitas vezes vocês vão ser questionados por quem está dentro da equipe de vocês, o porquê que... vou dar um exemplo, vai. O garçom, eu abasteço a geladeira, eu limpo o salão, eu não sei o quê, e por que eu só estou registrado como garçom, sendo que eu faço várias atividades? Você entendeu? Então, sempre tem que deixar claro isso nas empresas, né? Nós temos o que chamamos de CBO, que é a classificação de atividades, tá? E essa classificação de atividades é o que determina o cargo e através do cargo se determina as funções, tá? Então é muito importante que cada colaborador dentro da cozinha, ele tenha um posicionamento de qual é o cargo dele e qual é a função dele. Mais uma ressalva que eu faço, galera. Pensando que os maiores empregadores hoje são os micros e os médio empresários e tudo mais, é muito comum que numa organização eu possa fazer de A a Z, tá? Tem o lado ruim que podemos dizer? Sim, tá? Mas tem um lado muito positivo disso, que é o quê? Que você cria multifuncionalidades, você aprende muitas coisas, diferente de quando você vai para uma organização de grande porte, e na organização de grande porte,
você ficará, exemplo do bar, né? Vamos brincar aí agora. Então você ficará nesse quadrado aqui e não poderá fazer nada além daquilo ali do seu dia a dia. Isso te poda a possibilidade de abertura de conhecimento, né? Então eu já trabalhei tanto em empresas de pequeno, médio e grande porte, tá? E ambas foram muito importantes para a construção da minha carreira profissional. Mas eu falo para vocês que as experiências nas pequenas e médias empresas tiveram um impacto muito maior no meu desenvolvimento, porque eu tive oportunidade de aprender outras atividades, outras funções, vamos dizer assim, e que abriu o leque nesse meu lado profissional, tá? Então vamos voltar aqui para a tela, sequenciando. Aí eu trouxe aí alguns modelos de cronograma, de organograma para vocês, né? Então um restaurante grande, geralmente nós temos o que lá? O sócio, né? Ou os sócios, linkado a ele, como a gente fala aqui de staff diretamente, nós temos o RH, né? O recursos humanos. E abaixo dos sócios, nós geralmente temos a nutricionista, que abaixo dela geralmente não tem ninguém nessa estrutura. Isso aqui é uma estrutura sugerida, tá? Não quer dizer que seja a melhor. Aí nós temos o gerente e depois nós temos o financeiro. O nutricionista e o gerente geralmente não tem ninguém abaixo dele. Aí pensando no restaurante, nós temos o gerente do restaurante, que abaixo dele tem essas pessoas aqui que responde pelas suas atividades. Então nós temos desde a faxineira ao atendente, o ajudante de cozinha ou cozinheiro, nós temos o cozinheiro efetivamente, nós temos o caixa, nós temos o garçom e por aí vai, né? Então se nós for abrir aqui um pouco mais, com certeza nós enxergaremos mais pessoas aqui nessa caixinha, tá? Aí aqui geralmente nós também temos o proprietário, nós temos abaixo do proprietário o gerente, aí o garçom, o caixa, aí aqui já nessa estrutura, olha que legal, né? Você tem o cozinheiro, abaixo do cozinheiro o auxiliar de cozinha, aí nós temos o bar e a copa, e abaixo do bar e a copa nós temos a questão da faxineira, né? Então é muito bacana porque aqui nesse ele coloca, qual que é o objetivo nisso daqui, né? Se você parar para pensar. O auxiliar de cozinha, quando ele tiver algum problema, ele não vai se reportar ao proprietário aqui, tá? Nem ao gerente, nem ao garçom, nem ao caixa, nem à copa. Ele vai se reportar diretamente aqui ao cozinheiro, tá? Então isso é muito importante a gente ter essa observação. Se a gente olhar para este outro organograma aqui, nós observamos o quê? Que abaixo do gerente, como nós temos essas caixinhas, essas pessoas vão responder diretamente ao gerente, né? Então o ajudante de cozinha vai falar diretamente ao gerente, não vai falar ao cozinheiro, tá? Então aí nós não temos um organograma ideal pensando em hierarquia, ok? Aí nesse outro que eu trouxe para vocês, né? Olhando, imagine uma empresa grande, né? Uma empresa grande, onde eu tenho um chefe de cozinha, né? Não quer dizer que acima deste chefe de cozinha aqui nós não tenhamos a nutricionista e outras pessoas que estejam em conjunto com ele ou nessa mesma linha aqui, ó, tá? Talvez não acima dele, mas nessa mesma linha aqui trabalhando em conjunto. Então, o chefe de cozinha, subchefe de cozinha, cozinheiro sócia, o manager garden, né, rotisserie e por aí vai. Todas as outras atividades, as outras pessoas que vão respondendo, né? Então, se você pegar aqui o subchefe de cozinha, olha que legal. O ajudante de cozinha, o auxiliar de cozinha, ele já responde diretamente ao subchefe de cozinha. O açougueiro aqui, ele não responde ao chefe de cozinha, ele responde ao gestor da parte do açougue de carnes, né? Direto, né? O padeiro aqui, ele responde diretamente à patisserie, né? Do processo, ok? Eu espero que esses dois slides aqui, o anterior, conforme eu retorno aqui na tela, e nesse, vocês consigam ter essa visão de como que é esse processo, tá? E aí o que é legal é vocês sempre se olhar para esses organograma e ver onde vocês querem estar, né? Eu imagino que aonde eu quero estar e que maneira que eu vou estar depende muito de como eu planejei todo o meu processo de crescimento, ok? E aí,
Nós falamos de organograma, galera, agora nós temos que pensar também em falar em fluxo, né? Para que serve o fluxo de trabalho e funções? Ele serve basicamente para determinar o que você deve fazer nas situações sim ou não e de que maneira você deve agir, né? Então, vou trazer um outro exemplo para vocês. Quando olhamos aí, nós temos uma questão de ISO, né? ISO 9000, ISO 14000, ISO 19000, inúmeras ISO, né? Para que serve a ISO? Elas são certificações que são dadas para empresas aonde você consegue identificar o quanto você tem de operacionalizar no dia a dia na sua empresa. Então, ele é um manual de como eu vou fazer o que, aonde e de que maneira, né? Então, vou dar um exemplo. Nós temos uma empresa chamada Valier Civil, né? Não sei se talvez vocês não conheçam porque não está relacionado ao segmento de vocês, mas ela é uma das grandes empresas distribuidora de faróis, né? E partes e componentes de faróis do segmento automotivo, uma empresa francesa, mas ela atua aqui no mercado brasileiro. Então essa empresa, todo e qualquer colaborador, em qualquer departamento que ele estiver, existe um manual de boas práticas, né? O que é esse manual de boas práticas? Traduzindo de outra maneira, ele é um fluxo de trabalho e funções. Então, aonde cada colaborador, em dada situação que ele tiver naquele momento, ele vai se orientar como que ele tem que fazer, a quem ele tem que procurar, sendo a situação sim ou não do que ele estiver fazendo, ok? Então vamos lá, ó. Etapas de uma tarefa de um trabalho ou etapas de um processo para a confecção de um produto, ele pode ser identificado em círculos, retângulos ou triângulos para demonstrar o segmento dos eventos que devem ocorrer. Eles devem ser também definidos de forma clara os setores específicos para que sejam identificadas devidamente as etapas de processos, tarefas ou serviços. Então, quando a gente fala lá em círculos, retângulos, triângulos, isso é uma linguagem universal. Então, quando falamos de fluxo, esse exemplo que eu estou trazendo para vocês, esse exemplo que estou trazendo para vocês, ele é universal. Em qualquer lugar do mundo, quando falamos de fluxo, cada símbolo que está aí, ele é reconhecido, ok? Então vamos pegar como exemplo aí uma pizzaria, né? Um trabalho muito simples, vamos dizer assim, ok? Não, claro que não, né? Se a gente não tiver um fluxo de trabalho e de funções definido, uma pizzaria ela pode perder o cliente, né? Porque muitas vezes ela demora o atendimento, ela demora a entrega, ela não tem um padrão de qualidade, ela não tem um padrão de corte da pizza, ela não tem um padrão de gramagem em relação aos recheios que vão ser compostos a pizza, ela não tem um cardápio muito bem definido, né? Então, como exemplo aí, uma pizzaria, ela inicialmente, como que é o start da pizzaria, né? Eu vou fazer o quê? Eu vou registrar o pedido. Então, cliente, eu vou atender esse cliente via telefone ou via balcão, né? Então, se a gente pegar aqui, ó, vou registrar o pedido da pizza, eu vou atender o telefone ou via balcão e ambos eu vou verificar o quê? Se esse cliente já tem um cadastro, né? Porque eu comparo muito a pizzaria com atendimentos emergenciais, né? Hoje não tanto, mas no passado, em atendimentos emergenciais, muitas pessoas ligavam no bombeiro 193 para quê? Para falar que estava acontecendo um incêndio e na realidade era um trote. Os bombeiros chegavam, deixavam de atender uma ocorrência que de fato existia para atender uma ocorrência inexistente. Era a mesma coisa a pizzaria. Muitas pessoas, antes da pizzaria criar a questão do cadastro, ligava, pedia a pizza, quando ia entregar, esse pedido era inexistente, né? Ou então era fruto de um possível roubo, né? A pessoa que fosse entregar a pizza. Então, por isso que hoje todas as pizzarias trabalham com essa questão de cadastro. Não só a pizzaria, né, galera? Mas tudo que se trabalha com delivery, né? Pensando em delivery, a gente tem que ter esse cadastro, porque é uma certa forma de você se resguardar e saber onde você está colocando o seu pezinho. Então, verifica o cadastro. De que maneira? Esse cliente possui cadastro?
Ele não possui cadastro. O que eu vou fazer? Eu realizo o cadastro. Se ele já possui cadastro, eu vou registrar o tamanho da pizza, ou o tipo da pizza, né? É uma pizza comum, é uma pizza brotinho. Geralmente, nas pizzarias, é muito comum eu, como cliente, ligar e falar se eu quero alguma pizza de tamanho diferente, né? Se eu quero alguma pizza de tamanho diferente. Se eu, no momento que eu realizei o cadastro, também, depois que eu realizei, eu venho para cá e registrar o tamanho da pizza. Sequencialmente, eu vou fazer o que? Eu vou identificar qual é o sabor que esse meu cliente ele quer. Então, além de eu registrar o sabor, eu vou registrar se esse cliente ele quer algum item adicional ou algo a mais nesse pedido, né? Então, exemplo, tradicionalmente, pizza combina com guaraná, né? Então, se eu ligo numa pizzaria, eu pergunto se o meu cliente não quer um guaraná, não quer um refrigerante, ou eu tenho uma promoção, olha, leve 2 pizzas, pague 2 pizzas e vou te dar um refrigerante XPTO, tá? Ou também, exemplo, eu quero uma pizza de calabresa, amantes da cebola vai pedir bastante cebola, quem não é amante da cebola vai pedir pouco ou nenhuma cebola. Pessoas que não podem comer muito sal, vai pedir para reduzir a azeitona e por aí vai indo, né? Ou vai pedir que faça de determinada forma. Se nesse momento tiver algum item para adicionar, eu vou adicionar isso no pedido, tá? Se ele não há nada para adicionar e mesmo que eu tenha adicionado depois, eu vou para onde? Para verificar se há alguma observação no pedido, né? Observação principalmente o que? Sobre a forma de pagamento, né? Sobre a forma de pagamento, se eu tenho alguma restrição, olha, eu moro em condomínio, então quando o motoqueiro sair daí, você tem que me avisar 10 minutos antes para que eu possa descer na portaria, todo esse procedimento, né? Então, se tiver sim algo para anotar, eu vou anotar essa observação no pedido, se não, eu sequencio. E se eu anotei, também vou sequenciar, que é o quê? Informando para o cliente o total do valor dele e eu vou informar para ele qual o tempo que ele vai levar, né? Então, isso aí é um fluxo que eu montei para vocês, pensando só no pedido da pizzaria, solicitar o pedido. Claro que aqui depois, se eu for desenhar esse fluxo de trabalho da pizzaria no contexto geral até a entrega ao cliente, ele ainda vai no processo de retorno, que é o pagamento do cliente, o recebimento do cliente, né? Então o motoboy foi lá, entregou, recebeu do cliente, ele volta ainda para a pizzaria com esse pagamento, ou se não recebeu, vai ter que tomar alguma outra atitude conforme a orientação dos donos. Ok, galera? Se vocês tiverem alguma dúvida em relação a isso aqui, depois me falem. Isso aqui provavelmente eu devo praticar alguma coisa com vocês depois, devo pedir para vocês fazerem esse fluxo. Eu acho que eu já vou até fazer o seguinte, vamos lá. Fora o exercício que vocês têm que me entregar, que é o exercício que vai estar lá no final, que é o do livro, a unidade 1.1, unidade 1.2 e unidade 1.3, que são os exercícios, eu também vou pedir que vocês façam para mim, por favor, o fluxo de trabalho da onde vocês atualmente trabalham, ok? Professor, eu não estou trabalhando no momento, então pode fazer um fluxo em relação à empresa que você trabalhou, ou se você não trabalhou em nenhuma empresa, que você possa conversar com alguém da sua família, de uma empresa que a pessoa trabalha, um pai, uma mãe, um irmão, irmã, namorado, namorada, enfim, e possa desenhar o fluxo, tá? E aí vocês podem desenhar o exemplo que eu fiz aqui, ó. Peguei uma pizzaria, eu registrei o pedido dela, eu quero fazer o fluxo do pedido da pizzaria, como que funciona esse pedido, tá? E aí eu gostaria que vocês desenhassem isso de uma maneira bem lúdica, como está aqui, tá? E que vocês possam me mandar também junto com essas atividades do exercício 1.1, 1.2, 1.3. Essa atividade aqui, individualmente, valerá 500 pontos, tá? Individualmente valerá 500 pontos, tá ok? Vocês vão me entregar isso daí. Só que essa atividade, em vez de vocês me entregarem semana que vem, vocês vão me entregar dia 30. Se no dia 30 nós retornarmos à aula, vocês no dia 30 mesmo me entregam fisicamente. Caso não retornarmos à aula no dia 30,
No dia 30 vocês vão mandar no e-mail para mim, tá bom? Então vamos lá. Sequenciando, olha lá, mais uma outra continuação, né? Aqui, ó, se você pegar aqui, ó, informação total ao cliente, eu sequencio esse fluxo ainda. De que maneira? Aqui, ó, o cliente, eu determinei se o pagamento vai ser via cartão ou dinheiro. Se é cartão, eu vou separar a maquininha para dar para o motoboy. Se não é cartão, é em dinheiro, eu tenho que me preocupar se esse cliente precisa de troco. Ah, o pedido é 35 reais, o cliente vai pagar com 50, ele não me avisou. O motoboy muitas vezes não vai andar com dinheiro na mão para fazer esse troco, tá? Ou o entregador. Então, se ele precisa de troco, também vou separar o troco. Em ambos os casos aqui, se ele não precisa também, se é pagamento em cartão, se ele precisa de troco ou não, eu vou registrar o pedido no sistema e finalizo o processo aqui, ó. Eu só finalizo o registro do pedido da minha pizza que eu iniciei aqui atrás, tá? Então eu iniciei aqui o registro do pedido quando eu finalizei o processo de pagamento, tá? E aqui, só para contemplar vocês também, o que eu fiz? Eu trouxe um outro desenho aqui de uma planta de um restaurante, por exemplo, tá? Para que vocês possam até pensar, né? Uma planta bonitinha, né? Mas quando olhamos na cozinha, muitas vezes nós não deparamos com uma planta muito bem organizada. Então isso aqui é um processo que vocês têm que analisar também, porque a planta, quando eu começo a falar aqui, ó, na palavra layout, né? A planta ela é muito importante para que eu possa determinar esse layout. E determinar esse layout significa determinar o que? O fluxo de operação que eu vou ter aqui, né? Aqui não é um fluxo de operação físico, né? Mas aqui é um fluxo de trabalho, como ocorre o registro da pizza, até aqui a finalização. E aqui já é um fluxo de trabalho físico mesmo, como que eu posso ter essa minha cozinha trabalhando o fluxo. Então eu começo a determinar, né? Na praça tal, aonde que eu começo a atividade, chegar num outro ponto onde eu finalizo a entrega para o garçom e o garçom leva até o meu cliente para fazer a sua alimentação, tá ok? Esse layout, galera, eu acho que é muito válido vocês entenderem que no restaurante, um dos fatores mais importantes que tem para dar sucesso no restaurante está relacionado ao layout. Se eu tiver um mau layout, eu tenho um mau desempenho dos meus colaboradores, eles não vão saber o que eles têm que fazer, aonde e como, tá? E muitas vezes vou ter o que? O processo inicia aqui, né? Então vamos dizer aqui, vai, no depósito que, exemplo, tá? O depósito que inicia meu processo e no depósito que eu finalizo. Eu vou fazer isso e isso aqui, eu vou ficar indo e voltando. Não é o melhor layout que eu tenho que trabalhar. Eu sempre tenho que procurar trabalhar com layout que ele seja um fluxo contínuo, ok? Então vamos imaginar, ó, que aqui eu tenho a área de expedição, tá vendo? Então o meu processo começa aqui no depósito, que é a alimentação, e tem o freezer também, que o freezer ele acaba sendo um depósito também. Aí eu começo a falar da área de processamento, né? Então mise en place, a parte de fogão, a parte de preparação, fornos e tudo mais. Então eu saio com a matéria-prima daqui, gero, transformo esses produtos aqui, esses insumos, e aqui eu faço a expedição, ou seja, o processo ele sempre segue reto para frente, né? Ele não faz isso, ó, vai e volta, ele não pode, tá? Porque quanto mais ele for e ficar voltando, mais tempo eu estou perdendo na minha operação. Perder tempo é perder dinheiro, tá ok? Sequenciando. Aí finalizamos a unidade 1.2, agora vamos para a unidade 1.3, tá? Na unidade 1.3, nós temos que falar nos aspectos contratuais, né? Então nós não falamos lá atrás lá da característica de pessoa jurídica, né? O que é uma empresa. Agora nós vamos começar a falar um pouquinho de aspectos contratuais. Antes de falar de aspectos contratuais, não podemos deixar de falar da burocracia, né? E a impessoalidade. A concentração, os aspectos da burocracia incluem a impessoalidade, a concentração dos meios da administração, o efeito de nivelamento entre as diferenças sociais e econômicas e a execução de um sistema de autoridade que é praticamente indestrutível. Não podemos esquecer, muitas vezes as pessoas relacionam a burocracia à burocracia, né?
não podemos olhar muito dessa maneira. Por quê? Em alguns momentos eu tenho que ter essa questão da burocracia e de uma forma muito impessoal para que eu possa fazer a coisa acontecer. Vocês imaginem que na empresa de vocês, se vocês não tiverem regras, vocês não vão conseguir ter sucesso. Porque se todo mundo, todos os colaboradores de vocês forem fazer da forma que querem, você não tem padrão, você não tem fluxo, você não tem nenhuma forma de atender o cliente que surpreenda ele, tá? Os fatores principais que favorecem o desenvolvimento da burocracia é o desenvolvimento de uma economia monetária, que nós já temos isso muito bem enraizado aí desde quando nós falamos lá da segunda revolução industrial, né? Primeira revolução industrial, perdão, aonde começa a falar lá da classe do surgimento da burguesia, conforme eu venho falando com vocês, né? E também o crescimento quantitativo e qualitativo das tarefas administrativas e a superioridade técnica, tá? As principais características da burocracia são caráter legal das normas e dos regulamentos, né? Pessoal, deixa eu só tirar aqui esse negócio do meu e-mail, pronto, né? Então vejam que aula ao vivo é isso que acontece, né? Caráter formal em relação às comunicações, racionalismo na divisão do trabalho e previsibilidade, impessoalidade e hierarquia, rotinas e procedimentos padronizados, profissionalização e meritocracia. Não podemos esquecer que tudo tem que trabalhar com norma e regulamento. Lembra o exemplo da ISO 9000 que eu dei para vocês? Lembra a questão de fluxo que eu falei para vocês? Comunicação formal. Trabalhar, lembra que eu falei para vocês, se eu não me engano, no nosso segundo encontro. Aquela pessoa que trabalha na minha cozinha e que ele fala que todo dia ele vai estar lá comigo, faça sol, chuva, vento, tempestade, das 8 às meia-noite, ele fala para mim que nunca vai cobrar nada. Eu não fiz nenhuma comunicação formal em relação a isso. Nunca paguei para ele algo adicional que eu pudesse considerar. Em algum momento eu vou ser cobrado por isso. E dentro de uma prerrogativa de lei que existe, tá? Ter a divisão de trabalho é outro ponto focal também, né? Dividir o trabalho e ser previsível com essa divisão de trabalho, né? Não adianta só um fazer mais do que o outro e o outro fazer menos, né? Eu tenho que procurar dividir ao máximo. Claro que dependendo das suas hierarquias, cada um vai ter suas atividades, porém eu posso ter hierarquias com menos volume de atividade, porém com um grau de responsabilidade muito maior, ou seja, menos operacionalidade e mais racionalidade na questão de pensamento. Ser impessoal, criar a hierarquia dentro da minha empresa, né? Rotinas, procedimentos, profissionalização e meritocracia também, né? Também dá a oportunidade das pessoas crescerem e se desenvolverem dentro da minha companhia de uma forma muito linear. A legalidade das empresas, elas sempre vão cumprir exigências do seu estado de origem, tá? E os tributos quitados para exercer a sua função. Sempre que algo for modificado, necessita ser demonstrado ao fisco para a realização das adequações tributárias e contratuais, tá? No Brasil, as penas para não legalidade são severas. Galera, alguns parênteses aqui, né? Quando a gente fala exigências do seu estado de origem, se a gente olhar hoje uma questão de ICMS, que é o Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços, esse imposto, ele muda de alíquota de estado para estado. Então isso é uma coisa que interfere. Então por isso que eu tenho que observar a legalidade do meu estado de origem para saber a transação do meu ICMS. Principalmente se eu estiver falando da nossa colega que trabalha com aplicativo na sala de aula para entrega de alimentação, vamos imaginar que ela trabalhasse com alimentos congelados e esse alimento congelados ela tivesse um raio de atuação que ela entregasse em Minas Gerais. Ao sul de Minas Gerais, que nós estamos falando aí 2 horas de viagem, Cambuí, aquela região ali. Então, ela daria para entregar tranquilamente. Só que quando eu falo de uma entrega saindo do meu estado de origem para um outro estado de destino, já vai mudar minha alíquota. Tudo isso já muda a questão de resultado, questão de impostos na minha empresa, tá? E eu tenho que tomar cuidado porque é esses tributos que vai deixar eu exercer ou não a minha função. Se algo for modificado, eu tenho que demonstrar isso ao fisco. Um exemplo clássico disso é, eu estou lá como microempresário. Se nós olharmos aqui, ó, nessa tela, tá? O Simples Nacional.
Se eu tenho faturamento até 180 mil, a minha alíquota é 4%, correto? Até 4%. Se o meu faturamento passou para 181 mil, 180 mil e 1 centavo, olha aí, ó, 180 mil e 1 centavo, a alíquota já vai para 7,30. Nossa, professor, por causa de 1 centavo eu vou ter que fazer isso? Sim, porque se o fisco pegar que esse 1 centavo aqui você não declarou nesse processo, ou seja, você saiu de uma faixa 1 para a faixa 2, o fisco pode entender que você faturou não foi 180 mil reais e 1 centavo. O fisco pode te colocar uma multa estipulada que você tem um faturamento anual de 360 mil. A paulada aí já é maior, tá? Então nós temos que tomar, voltando no slide aqui, tá? Nós temos que tomar muito cuidado com isso, porque qualquer modificação que tiver, o fisco aqui, ó, ele tem que estar ciente disso, porque muda a minha questão da tributação. Muda a questão de tributação, muda a questão de resultado da minha empresa, ok? E no Brasil, vamos dizer assim, tão real, a gente sabe que acontece algumas coisas, né? Mas falando de impostos para o pequeno e microempresário, nós temos algumas questões aí que a gente sabe que as penalidades são severas mesmo. E aqui, galera, quando eu falo de penalidades, eu não estou falando só na questão de você pagar multa por impostos, essas coisas não, tá? Eu estou falando da questão da legalidade e essa penalidade que vocês podem ter. Exemplo, eu criei uma cozinha dentro da minha empresa, da minha residência, cresci e eu comecei a ficar expert em preparação de marmitas, tá? Aí eu começo a olhar que o sistema penitenciário de São Paulo eu poderia estar atendendo. Se eu tiver com qualquer vírgula na minha empresa, eu não posso atender essa licitação pública. E às vezes essa vírgula ela vem por causa de um imposto, tá? Então é muito importante tomar cuidado. Eu posso até, abre aspas, enrolar o pagamento do imposto, fecha aspas, mas em algum momento eu vou ter que pagar. E enquanto eu não pagar, eu vou tendo penalidades também, tá bom? Continuando, né? Quando eu falo da questão da legalidade também, aí eu vou falar um pouco da questão do contrato social, né, e tributação do setor. Quando eu falo de contrato social e tributação do setor, significa o quê? Que quando eu vou lá no meu planejamento e defino qual empresa que eu vou criar, de que maneira que eu vou criar essa empresa, eu vou criar um contrato social. Seja com uma empresa sociedade, seja com uma empresa individual, eu vou ter um contrato, tá? Seja de limitada, seja de individual, seja de SA, enfim. O contrato social ele acaba sendo um modelo de um acordo, né? Então, é como se ele fosse a certidão de casamento nossa aí, né? No civil, aonde a certidão de casamento ela atribui ao quê? Aos contraentes do casamento civil as responsabilidades civil perante a nossa Constituição. E a mesma coisa é o contrato social. Ele vai indicar quais são as responsabilidades, né, em relação a esse ato que foi colocado entre as pessoas que estão celebrando esse, abre aspas, esse casamento, fecha aspas, tá? Porque lembra-se que eu sempre falei para vocês, quando eu tenho um sócio, é a mesma coisa que uma relação de casamento, tá? Nesse contrato social vai indicar as principais informações da empresa, então, aonde a empresa tem sede, quem são os sócios, capital social da empresa de abertura, né? Se esse capital é integralizado ou não integralizado. Capital social é o que? É o quanto eu estou colocando na empresa, tá? Então vamos dizer que eu e vocês estamos montando uma empresa. Então é o quanto eu, Amaro e cada um de vocês vamos estar colocando financeiramente dentro da empresa para ela iniciar suas operações, tá? E se ele é integralizado ou não integralizado. O que significa isso? Ou a integralizado, perdão. O integralizado significa que esse capital está entrando naquele momento. Vamos dizer que nós estamos abrindo uma empresa hoje, dia 16 de março. Então, no dia 16 de março de 2020,
Se esse capital social for de 200 mil dividido em cada um de nós e eu colocar lá integralizado, significa que saindo o CNPJ nós estamos abrindo uma conta corrente, criando esse fluxo de 200 mil reais de saldo positivo, tá ok? E fala também no contrato social, estabelece qual é o sócio administrador, ou como que será a administração, como serão as assinaturas, né? Se quem assina tudo é o sócio administrador. Vamos dar exemplo, na nossa empresa aqui nós temos 16 pessoas, né? Então, assinatura de cheque, por exemplo, é válido quando a partir de 3 sócios assinam o cheque. Se só 2 sócios assinam o cheque, não é válido. É o sócio João, Maria, Joaquim, ok? Então não pode ser os outros sócios, tem que ser João, Maria e Joaquim, se eles forem determinados como sócios administradores. Aí depois que eu criei o contrato social, entra a questão de CNPJ, né, que é o Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica, que é a etapa mais importante antes de iniciar as atividades, tá? Por quê? Só para vocês entenderem de fluxo, tá? Pensando num restaurante, eu tenho o contrato social, tenho o CNPJ, que é o Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica, tenho o IE, que é a inscrição estadual, que é a inscrição estadual do próprio estado de origem, onde te propõe a questão de limitações, encargos e tributações. E aí eu tenho também o ISS, cadastro do ISS também, né? Que é Imposto sobre Serviços, mesmo que de repente eu não tenha serviços, mas no restaurante geralmente a maioria tem serviço, né? Então tem que também ter. E aí começa a ter os alvarás de autorização, né? Então, tratando-se de um restaurante, eu tenho que ter o alvará da questão da equipe sanitária, da vigilância sanitária, eu tenho que ter o alvará do corpo de bombeiros. Então, após todo esse processo, aí sim eu posso abrir a porta do meu estabelecimento, tá? No contrato social, eu devo descrever resumidamente as prioridades, responsabilidades, participação, liderança, né, de todos os envolvidos no negócio, conforme eu já mensurei para vocês aqui. A empresa ela pode ser limitada, sendo que cada sócio só recebe o valor das suas cotas. Imaginem que eu falei para vocês, vou exemplificar, nós temos 3 sócios, tá? Esses 3 sócios, nós estamos colocando um capital de 120 mil, sendo que cada sócio está integralizando 1/3 desse capital. Então, ou seja, cada sócio tem uma cota de 33,33%. Então, quando eu vou fazer a apuração da empresa, cada sócio recebe 33,33% em relação ao lucro da empresa. Se nessa empresa que tem 3 sócios, um sócio tem 30%, o outro sócio tem 20% e o outro tem 50%, cada sócio vai receber o montante relativo ao seu percentual de participação. E a SA, que é a sociedade anônima, em que os lucros se dividem entre os acionistas e as ações são feitas por todos, né? Então, a diferença dela só está relacionada ao quê? Que na limitada, na empresa em si, eu tenho sócios. Na SA, eu tenho um grupo de acionistas. Então, geralmente, é uma empresa que ela é de capital aberto, que nós chamamos, ela está na Bolsa de Valores, e eu posso ir lá na Bolsa de Valores e comprar a ação dela. E aí, quando vai ter a divisão dos lucros, eu recebo equivalente ao percentual de ações que eu tenho, ou equivalente ao total de ações que eu tenho. Se eu tenho 1.000 ações, por exemplo, da Petrobras, eu vou receber, aí vamos dizer que cada ação tenha dado um resultado positivo de R$15, eu vou receber 1.000 vezes R$15, esse é o total que vai ser pertinente ao meu recebimento de lucro. E aí também não podemos esquecer da questão da responsabilidade social, tá? Então a responsabilidade social hoje nas empresas, ela se relaciona de uma forma voluntária, que nós chamamos, né? Por que voluntário, né, pessoal? Por que voluntária? Porque nós não temos que... É muito comum, né? Todos nós falamos assim, aquela empresa está conservando aquela área, ou enfim, a gente fala, nossa, aquela empresa não está fazendo nada, né? Ela está fazendo isso porque ela está ganhando. Não, o objetivo de responsabilidade social não é você ganhar,
é de forma voluntária você adotar posturas, adotar comportamentos e a gente trazer em conjunto ações que nós vamos promover dentro das nossas empresas, para os nossos clientes e para o mercado em si, o bem-estar, né? Isso a gente fala muito através da responsabilidade social corporativa e da responsabilidade social empresarial. Quando a gente fala da corporativa, ela está voltada ao meu ambiente de negócios, ao meu quadro de funcionários, ou seja, ela é interna, né? Eu sempre vou estar falando do bem-estar, da responsabilidade dos meus colaboradores. Vou dar um exemplo de responsabilidade social, né? Antigamente era impossível, né? Até por questões de machismo, não sei se seria a palavra correta, da gente ter empresas que as mulheres poderiam levar os seus filhos em dados momentos e amamentá-los nas empresas, né? Então a empresa, pensando numa questão de responsabilidade social corporativa, hoje quantas companhias promovem isso, né? Promovem que a mulher, após o seu período de licença maternidade de 180 dias, ela retorna às suas atividades e ela tem um berçário muitas vezes dentro da empresa, e esse berçário fica o filho lá que está muito próximo dela, ela para fazer as amamentações nos períodos correspondentes e tem uma interatividade muito afetiva com seu filho. Com isso, observa-se que todo mundo acaba ganhando, né? A empresa ganha porque a produtividade dela acaba sendo muito melhor porque o bem-estar dela é diferente, e ela também, como pessoa, como mulher, como mãe, ganha muito porque a relação de afastamento dela e do filho é muito menor, né? Muito diferente do que é a grande prática hoje em dia, né? Que a mulher, quando vai voltar da licença maternidade, ela trabalha, o marido trabalha, não tem ninguém que possa ficar com o filho ou os filhos, obviamente ela vai ter que levar para uma creche, levar para qualquer outro lugar, né? Então, as empresas cada vez mais elas estão pensando nessa questão de responsabilidade social corporativa, né? Outros tipos de responsabilidade social corporativa é a questão de a gente cada vez mais as empresas trabalhar com a questão de gênero, né? Então, permitindo não, perdão, que essa não é a palavra correta, mas cada vez mais interagindo, né? Tudo que nós temos, todos os cenários que nós temos, de uma forma muito bem agradável, né? Vou dar um exemplo também nesse sentido. Eu tenho um colaborador na empresa que ele gosta de usar brinco de argola, enfim. Cara, hoje a gente não quer saber disso, né? Então as empresas não querem saber disso, não quer saber o que é essa pessoa na sua essência do dia a dia dela pessoalmente. Se ele quer vir trabalhar de brinco, se ele quer colocar um bonequinho em cima do micro dele, né? Se ele quer um dia trazer o filho dele, ou ele quer trazer o companheiro ou a companheira dele para dentro do ambiente de trabalho, ter participação, são tipos de ações que as empresas vão fazendo de responsabilidade social corporativa, que ela está diretamente voltada à questão do seu quadro de funcionários, e a questão também do seu ambiente de negócio. São coisas, pequenos detalhes que acabam melhorando a questão da produtividade, diminui o turnover dentro das instituições, ou seja, o número de colaboradores que são demitidos é infinitamente menor, né? Então, não só demitido, mas assim, o número de colaboradores que estão trabalhando com uma satisfação muito grande é fundamental, galera, tá? É fundamental esse cenário que nós temos hoje. E cada vez mais as organizações privadas e até as instituições públicas também, elas estão pensando nisso, dessa questão de responsabilidade social. Agora vocês imaginem no restaurante de vocês também têm que pensar nisso, né? Trazer um exemplo clássico aqui para vocês. Masterchef, muitos de vocês já devem ter ouvido, Bake Off Brasil, inúmeros programas culinários aí como se diz, que concorrem em premiação, né? Geralmente você vê o que? Nas pequenas letras, nas apresentações lá, que todos os alimentos que não estão sendo utilizados aqui, eles não estão sendo desprezados, eles estão sendo doados em instituições de
de asilos, creches, orfanatos. Com isso, você cresce a questão da conscientização da responsabilidade social das empresas. Por quê? Hoje, se a gente parar para pensar, a qualquer momento que você for no CEAGESP, tá? A qualquer momento que você for no CEAGESP, você observa que o número de alimento que é descartado e poderia estar indo para outros destinos é muito grande, né? Então, por que a gente não muda isso, né? Então, vocês que estão no início dessa área de vocês, né? A gente sabe que tem colegas que estão fazendo com o objetivo A, B, C ou D, mas a grande maioria, quando entra no curso de gastronomia, é pensando em ter seu restaurante ou montar seu próprio negócio, enfim. Não esqueçam disso, porque hoje muitos consumidores eles estão comprando o que eu vendo de imagem. E se eu vendo uma imagem de responsabilidade em relação ao meu negócio, evidentemente eu vou vender muito melhor, tá? E esse vender muito melhor, geralmente eu posso dizer que até o valor financeiro é melhor também. Porque as pessoas hoje elas estão dispostas a pagar um pouco mais caro, mas trabalhar com uma empresa que seja idônea e que seja responsável socialmente, tá? Então vamos lá. E aí, para finalizar, a responsabilidade social empresarial, que ela está envolvida na qualidade de vida e bem-estar do público interno, com a redução de impactos negativos com a atividade da comunidade ao meio ambiente. Geralmente nós estamos falando aí de empresas que trabalham com resíduos químicos e essas empresas elas têm que pensar nesse cenário, tá? A responsabilidade social ela deve ser entendida e mantida como um processo contínuo de melhoria para a empresa, tá? Em relação funcionários, comunidade e parceiro, tá? Vamos aqui. Aí continuando, né? O objeto do contrato social, né? E o prolabore, só para a gente entender, o objeto social que vai lá no contrato social que nós conversamos, nada mais é o que se expressa que a empresa está sendo constituída, é o contrato da empresa, ela determina o que se pretende executar como atividade econômica também, tá, gente? Então, lá no contrato social tem que colocar as atividades que eu vou fazer. Vou dar o exemplo para vocês. Vamos dizer que vocês estão montando uma empresa para fazer alimentação e entregar essa alimentação para empresas, tá? Então, vocês vão industrializar e vão entregar. Perfeito, lindo e maravilhoso. Só que um detalhe. Se eu abrir essa minha empresa, colocar uma mesa, eu já estou descaracterizando esse meu objeto social. Então eu tenho que já alterar esse objeto social, tá? Então o que nós costumamos falar na administração? Não errar por tanto excesso, mas procurar colocar o máximo possível do que irá de fato abranger, o que de fato vai estar ali dentro da minha empresa, né? O que a minha empresa de fato irá realizar. Se eu colocar na minha empresa, eu vou fazer marmitas e vou vender para o sistema carcerário, por exemplo, ou eu vou vender para empresas e eu vou fazer entrega. Então, a minha tributação é uma, a maneira de manipular a alimentação é uma, a vigilância sanitária é um processo diferente. Agora, quando eu falo, vou fazer isso e vou comercializar no meu balcão, onde o cliente vai sentar e vai consumir, já muda esse meu objeto. Então, tem que tomar muito cuidado com isso, tá? Portanto, as atividades escritas no objeto social influenciam diretamente na tributação, escrituração e licença necessárias para o funcionamento, que é o que eu mencionei para vocês agora. Os sócios, os gestores precisam estar aptos para redigir o objeto social ou delegar para empresas especializadas para tal tarefa. Geralmente, quem cuida dessa parte jurídica da empresa, ela está relacionada a um contador ou a um advogado, mas geralmente a característica dela é através de um contador, porque o contador cuida desde o início da minha empresa até, infelizmente, o momento da morte da empresa, tá? E aí nós temos a questão do prolabore, né, que em latim significa pelo trabalho. Então, quando nós trabalhamos na empresa, nós temos o salário, né, que é o que nós recebemos pelo nosso trabalho. O sócio, ele não recebe salário, ele tem prolabore, que é a remuneração que recebe pelo trabalho executado dentro da empresa.
ele só receberá se exercer as atividades efetivas dentro da mesa. Não se trata da divisão do lucro ainda, tá? Então lembrando que prolabore não é lucro, prolabore é o quanto eu vou tirar mensalmente como sócio. Lucro é o que vai se apurar no final, pois é um valor acordado previamente entre as partes para que a função seja exercida internamente. Resumidamente, se eu estivesse trabalhando numa empresa e eu ganhasse R$1.000 e eu vou abrir o meu negócio com o meu sócio Joãozinho, eu teoricamente vou tirar esses R$1.000 da empresa também, porque eu também estou trabalhando, né? Então é uma maneira de ficar de uma forma bem linear. O ideal é que sempre seja o mesmo valor para ambos os sócios, né? Que não seja um valor A ou B para sócios diferentes, né? A divisão do lucro é a sobra depois de todos os custos, despesas e impostos a serem pagos e geralmente é feito no fim do período, né? Geralmente semestral ou anual, tá ok? Então uma outra dica que fica aqui, né? Quem tem empresa vai entender bem o que eu estou falando. Evitem de misturar as contas pessoais com as contas empresariais, tá? O que eu quero dizer isso? Se você tem um custo de vida de R$3.000 e você tem condições de colocar um prolabore na empresa de R$3.000, faça a sua retirada de prolabore de R$3.000 por mês, pague as suas contas, não misturando com a empresa, porque quando você mistura com a empresa, você cria um buraco, e você, muitas vezes, esse buraco, ele é um buraco sem fim, né? E aí é onde corre o perigo, galera, aí é onde corre o perigo, tá? E aí, finalizando, galera, tá aí o exercício da unidade 1.1, 1.2, 1.3 e 1.4, tá? Só voltando aqui na tela, esses exercícios, vamos lá aqui, então esses exercícios, vocês vão abrir o livro que está no portal de vocês, tá? Esse exercício está no portal de vocês. Cada unidade, então você tem lá a unidade 1, ele é dividido geralmente em 3 ou 4 sessões. Vocês vão lá na sessão 1.1, no final da sessão tem 3 exercícios em cada unidade. Vocês vão pegar, vão colocar o nome de vocês individualmente, responder individualmente, tá? E fazer a entrega. Então vocês vão colocar lá, unidade 1.1, exercício 1, exercício 2, exercício 3, resposta X, PTO, ok? Sessão 1.2, a mesma coisa, sessão 1.3, a mesma coisa. Lembrando que essa atividade eu coloquei para vocês entregarem aí no dia 23, que seria segunda-feira que vem, mas nós não vamos ter esse nosso encontro segunda-feira que vem. Então eu peço que vocês possam estar mandando no meu e-mail, tá? josé.amaro@anhanguera.com, ou direcionem através do portal do AVA. Inclusive vou pegar o exemplo da Zuleika, a Zuleika mandou uma mensagem, então vocês conseguem pela mensagem, quando vocês forem mandar uma mensagem para mim, vocês conseguem anexar o arquivo, tá? Vocês conseguem anexar o arquivo e mandar, e eu consigo baixar esse arquivo, imprimir e valido. Eu vou entregar para vocês esse arquivo ao nosso retorno. Porém, a outra atividade que eu pedi para vocês para desenhar o fluxo, vocês vão me entregar no dia 30. Se nós retornarmos no dia 30, vocês vão me entregar fisicamente. Se não retornarmos no dia 30, vocês vão me entregar virtualmente, ok? É isso aí, pessoal. Meu muito obrigado, tá? O meu muito obrigado, agradeço a todos aí esses momentos que ficamos juntos, né? Nesse nosso encontro. Agradeço aí a Alice pela parceria e sempre está fazendo canal de comunicação comigo, né, em relação às dúvidas que os alunos possam ter, e sempre estarei à disposição no que for necessário, tá bom, galera? Meu muito obrigado, até breve. Neste fim de semana já devo estar preparando o conteúdo do nosso próximo encontro do dia 23, e no dia 23 de manhã vocês já vão ter essa aula para assistir também, tá bom? Meu muito obrigado e até breve. Tchau, tchau!